Fala rapaziada, Bianco aqui hoje para trazer um vídeo que até demorei um pouquinho para fazer, confesso. Hoje o review depois de 1 ano e meio do meu headset, o HyperX Cloud Alpha S Blackout Edition 7.1. Eu tive que ler porque esse nome é gigantesco, mas vamos lá, vamos pro review, vamos trazer todas as características do que eu observei, o que eu pude observar durante todo esse tempo de uso, tá? E claro, não é uma verdade absoluta, tá? Se você também usa esse headset e quiser contribuir nos comentários, fica à vontade que eu tô totalmente aberto, beleza? E já que você tá assistindo esse vídeo, se você assistiu esse aqui também, que foi o unboxing do fone, deixa o likezinho aqui embaixo já para ajudar na divulgação, beleza? Isso me ajuda demais, fechou? Então, bora pro review! Eu tô inclusive aqui com a caixa do headset que tem todos os elementos que vieram nele, justamente pra gente falar detalhe a detalhe sobre tudo que engloba esse headset que vem na caixa, né? Então, pra começar, o primeiro elemento que eu tenho aqui em mãos é justamente a bag do headset. Ela serve para você transportar, né, realmente o headset para qualquer outro lugar com segurança, e inclusive para evitar de pegar poeira ou alguma coisa do tipo. Eu particularmente nunca usei, porque eu realmente só uso o fone aqui em casa e tudo mais para poder jogar e no computador exatamente. Mas se você, por exemplo, quiser levar ele para algum outro lugar, se você quiser utilizar ele para, sei lá, ouvir música no metrô enquanto você vai para o trabalho e tudo mais, é uma boa solução para você deixar guardadinho ali depois e não ter perigo de riscar ou alguma coisa assim, beleza? Lembrando, é uma bag até frágil, né, na verdade, entre aspas, porque é só um saquinho mesmo, não é uma parte dura que vai ter por fora para proteger realmente. Então, de qualquer forma, tem que tomar bastante cuidado com ele ainda. O outro item que eu tenho em mãos vai ser meio curioso, mas é justamente a placa 7.1 do fone, tá? Que você coloca aqui aquela parte do cabo aqui, que vai direto no fone, e depois você conecta no computador através de USB, beleza? Eu particularmente não uso também essa placa, tá? Porque eu uso direto numa placa de som, que é da Focusrite, tá? Inclusive eu tenho um vídeo, eu acho, no canal, eu vou colocar aqui se tiver realmente, para depois vocês assistirem, beleza? Dessa placa de som, que também me atende muito bem. Mas vamos lá, eu usei pouco isso aqui, mas eu usaria mais, na verdade, se eu não tivesse essa necessidade de utilizar o fone em P2, tá? Eu uso uma conexão P2 lá na placa, que na verdade vira P10, mas enfim, eu preciso só do cabo que vai no fone, que é justamente essa parte aqui, ó. Eu uso esse cabo e aí depois eu uso ele num extensor de P2, que é justamente isso aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver, né? É muito fio, mas dá pra ver, é justamente para eu poder usar na placa de som. Então assim, eu disse que eu usei pouco, mas usaria mais porque quando eu usei eu gostei. E eu acho que tem recursos muito interessantes para quem realmente gosta de jogar, principalmente, porque você consegue, inclusive, aumentar o volume dos amigos, diminuir o volume do jogo, etc, né? Você consegue fazer esse balanceamento entre as duas coisas. E, além disso, também, o recurso de 7.1, o Surround, né, que é chamado o 7.1, ele realmente fez uma diferença quando eu estava jogando, viu? Faz um tempo até que eu não uso ele, na verdade, mas eu me lembro de que quando eu joguei com ele ativado, me fez uma diferença, principalmente nos agudos, tá? E eu acho que é justamente isso que faz a diferença para você ouvir passos dos inimigos normalmente. Então, é interessante, é um recurso interessante de utilizar. Mas claro, como eu falei, para quem tá jogando, né, o 7.1 para ouvir música não fica muito legal não, tá? Sendo muito sincero, ele acaba até prejudicando bastante a qualidade sonora desse fone que, na minha opinião, tem uma qualidade de som muito legal, mas a gente vai falar isso mais tarde. E vamos pro próximo tópico, então, que é o microfone. Lembrando, é um microfone removível, tá? No headset, no HyperX Cloud Alpha, todos vêm com microfone removível, então você pode ou não usar ele. Eu uso normalmente ele só com o fone, tá? Eu não uso o microfone justamente porque eu já tenho um microfone aqui de mesa, um microfone condensador, beleza? Que também é do mesmo kit da Focusrite e tudo mais. Mas enfim, eu tenho um microfone que eu uso aqui, que é justamente o que vocês estão me ouvindo agora, beleza? E vamos lá, a qualidade de som para um microfone de headset, eu consideraria ele bom. Ele não é nem muito bom e também não chega a ser ruim, tá? Para um microfone de headset ele é bom, mas
como eu disse, de headset, né? Se você quer uma qualidade de áudio muito boa, uma qualidade de áudio que não deixa a desejar em ponto nenhum, talvez você precise de um outro microfone, como é o meu caso, tá? Eu uso justamente um outro microfone de mesa porque eu gosto mais da qualidade de som dele. Mas para você jogar, para você fazer até uma live também, que é o que eu uso, ele atende muito bem as necessidades, tá? Ele é um microfone que dá para você ouvir com clareza, claro, se você deixar ele um pouquinho mais perto e tudo mais, dependendo do posicionamento dele com relação à sua boca, né? Mas para jogar, para você se comunicar com seus amigos é perfeito, não tem problema nenhum, vai todo mundo conseguir te ouvir muito bem e não vai ficar aquele chiado chato aqui no fundo, né? Quando fica aquele isso não aconteceu, pode ficar tranquilo, tá? Eu falei pra vocês que o microfone é removível, mas só pra lembrar um detalhe também, não sei se todo mundo já sabe desse detalhe, o cabo do áudio também dele é removível, ou seja, ele fica todo solto assim, ó, se você precisar transportar pra outro lugar, como eu tinha dito anteriormente, você pode tirar o cabo, tá? Você pode até substituir o cabo se você precisar futuramente. Lembrando que é um cabo trançado, tá? Então, isso aqui é que não dá pra ver no detalhe da câmera, eu acho, mas ele é um cabo diferente, tá? Ele é um cabo trançado, isso ajuda bastante na durabilidade do cabo e também a qualidade do cabo é muito boa. Isso me faz bastante diferença porque o conector que eu tenho aqui, o extensor, ele não é trançado, então ele fica enrolando um monte, ó, dá uma olhadinha, ó. O meu extensor ele fica assim enrolando durante o tempo, ele fica assim. Então isso faz uma grande diferença, o cabo trançado não fica assim, ele não vai se enrolando. Então acho que essa é a grande diferença de um cabo trançado para um cabo normal no dia a dia, vamos dizer assim. Isso é um ponto muito, muito positivo, tá? Desse headset que a gente tá falando aqui nesse vídeo. E já aproveitando que eu tô aqui com o headset em mãos, vamos falar das earpads aqui, que são justamente essas almofadas que ficam em volta da nossa orelha, inclusive elas são muito confortáveis, tá? Elas, para quem tem dúvidas sobre isso, elas ficam realmente em volta da orelha, né? Isso dá um conforto muito bom, não são aquelas que ficam em cima da orelha, então isso ajuda bastante a você não ficar com dores na orelha depois de um grande tempo. Eu, particularmente, tive esse problema com outro headset, né? Outro headphone que eu usava, e era justamente esse um dos pontos principais para eu poder realmente trocar e comprar esse cara aqui, tá? E bom, como eu disse, depois de 1 ano e meio é o que a gente está acompanhando aqui. Não sei se vai dar para ver exatamente na câmera, mas ele começou a se desgastar um pouco agora, na verdade, né? Acho que essa aqui é a parte mais desgastada que tem dessas almofadas aqui, tá? Lembrando que são de couro. Eu não sei se são couro sintético ou enfim. Eu particularmente uso todos os dias, o dia inteiro, basicamente. Eu fico quase 12 horas na frente do computador todos os dias, em média, né? Na verdade, 12 horas. Então, isso aqui é para um hard user, vamos dizer assim, para quem usa bastante, na verdade. Essa aqui é o desgaste que eu tô tendo até então, tá? Dessas almofadas de couro aqui. E eu acho que, assim, na minha opinião, estão bem conservadas até, porque depois de 1 ano e meio para você não ter tanto desgaste assim, cara, na minha opinião é muito positivo esse ponto aqui, tá? Eu acho até que tem garantia, se não me engano, eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que tem garantia e dá para trocar até essas almofadas aqui. Se não for até pela garantia, dá para você comprar outras sem ser direto pela... enfim, comprar por fora, né? Então eu acho que resolve esse problema aqui. Mas, falando sobre a minha opinião, eu acho que tá muito de bom tamanho aqui. Eu tô muito satisfeito com isso até então, não tive nenhum problema. E não é uma coisa que até então ficou soltando na cabeça, sabe? Aquele negócio de você colocar o fone e aí tirar, tá cheio de coisinha preta na orelha e tudo mais. Aqui não aconteceu até então, tá? Pelo menos não que eu tenha percebido. Então é um material de muita qualidade, na minha opinião. E agora deixa eu falar do grande ponto negativo para mim desse fone, desse headset, que é justamente a almofada de tecido, tá? Como eu falei, como eu mostrei para vocês, eu tô usando a almofada de couro no fone e ela me atende muito bem, tá? Eu gosto muito dela, ela isola bastante o som e deixa também uma qualidade sonora muito interessante. Agora, eu fiz uns testes colocando essa almofada de tecido aqui
E cara, eu realmente me decepcionei muito com ela, porque eu coloquei essas almofadas e realmente a qualidade de som caiu demais, assim, demais mesmo. Não tem, você parece que não tem uma profundidade de som e o grave, né, que é, na minha opinião, a grande qualidade, o grande destaque desse headphone, ele não respondeu com essa almofada de tecido aqui. Então, assim, ficou bem estranho o som e até uma dica, assim, se você for usar esse headphone, esse headset, não use essa almofada de tecido porque você pode se decepcionar bastante com a qualidade sonora, tá? E vamos lá, já que eu comecei a tocar nesse assunto aqui do som, vamos falar a respeito disso, tá? Lembrando que ele tem um regulador aqui, né, de grave, do quanto você quer de grave, tem nas duas conchas aqui, você pode regular isso e deixar conforme o seu gosto, né, como você preferir. No meu caso, eu sempre deixo isso pra cima aqui, tá? Eu sempre deixo os dois pra cima, que é justamente quando você tem mais grave. Só que eu acho que pra quem não entende tanto de som, assim, de qualidade sonora, e não se incomoda tanto com a questão, não vai reparar tanto na questão de bass ou de agudo no fone, acho que isso aqui não chega a fazer uma grande diferença, tá? É uma diferença muito sutil que você consegue regular, mas não é uma coisa que vai te trazer uma grande qualidade a mais, ou então vai te fazer comprar esse fone, tá? Na minha opinião, não é um grande recurso que faz tanta diferença. Então, se você está procurando até comprar esse headset por conta desse recurso, talvez seja interessante você repensar na sua compra. Mas de forma geral, o som desse headphone ele é bem médio-grave, assim, ele não traz tanto para frente os agudos e também as frequências médio-agudas, né? Então, se você é um cara que gosta bastante disso, ou se você está prezando por isso, até por alguma questão, alguma característica de jogo, alguma coisa do tipo, esse aqui talvez não seja o headset. Talvez, se você usar com a outra almofada, pode ser que a outra almofada de orelha aqui, como eu tava falando para vocês, talvez esse fone te atenda, tá? Porque ele realmente não se saiu muito bem nos graves com aquela almofada, então pode ser que te atenda nesse quesito. Agora eu tô pensando, talvez seja até uma versatilidade desse headset. Você tem um som bastante grave com essa almofada aqui, com essa configuração, e também você pode ter um som mais agudo ou com ausência de graves com a outra almofada, ou tirando aqui, ou abaixando isso aqui. Então, pode ser que ele te atenda de diferentes formas, né? Agora, a questão do conforto, como eu falei pra vocês antes no vídeo, ele é muito bom mesmo, tá? Eu fico por horas e horas, às vezes até esqueço que eu tô com ele na cabeça, porque ele não causa incômodo nenhum, tanto nas orelhas quanto aqui na parte de cima. Essa almofada aqui que ele tem é muito boa também, é muito confortável, tá? Nunca tive problema de ficar com dor aqui. Tem alguns fones que você coloca aqui na cabeça e aí na parte de cima fica, inclusive, dolorido também. Não é o caso desse aqui, tá? E muito menos nas orelhas, porque ele comporta muito bem as orelhas, tá? Você encaixa ele muito bem na cabeça e ele fica em volta da sua orelha com uma almofada bem confortável, tá? Então, ele não encosta aqui, você não vai encostar a sua orelha na parte do alto-falante, porque ela tem uma altura aqui, né? Uma almofada bem grande, então você fica bastante confortável com esse headset aqui. E cara, assim, no geral, esse headset me atende demais, me atende muito bem, tá? Eu recomendo muito a compra dele, principalmente se você for usar com as almofadas de couro, tá? Porque as almofadas de tecido, como eu falei, não me agradaram muito, é o único ponto negativo que eu tenho para dizer desse headset, talvez. E, inclusive, a única coisa que me faria trocar esse headset é justamente o fato dele ter cabo. Eu até comecei a pensar recentemente que eu gostaria de ter um fone sem fio no meu setup, até porque quando a gente fica, né, mexendo a cadeira e tudo mais, muitas vezes o cabo do fone vai para baixo da cadeira e isso acaba me incomodando bastante, assim, no dia a dia, né? Claro, não é uma coisa, não é um incômodo muito grande, mas quando é várias vezes no dia a dia e tudo mais, e como eu tenho bastante esse movimento aqui de sair da cadeira e tudo mais, isso acaba me atrapalhando bastante em certos momentos das minhas lives, principalmente. Mas como eu falei, eu recomendo demais a compra desse headset. Se você está procurando um headset com qualidade de áudio, com conforto,
é muito interessante, é uma opção a se considerar bem forte. E eu espero ter tirado todas as suas dúvidas se você tem a intenção de comprar esse headset, se você queria saber um pouquinho mais de como ele é e tudo mais, depois de um grande tempo de uso aí, né? 1 ano e meio, então espero ter te ajudado de alguma forma, beleza? E se ficou alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários, beleza? Tô aqui à disposição para poder te responder. Claro, qualquer questão aí que ficou faltando, alguma coisa, tamo aí para responder, beleza? E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, fechou? Se eu te ajudei, deixa aquele like no vídeo, compartilha para alguém que você saiba que tem interesse em comprar esse headset também. E eu agradeço muito a sua presença aqui até o final do vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Falou!